O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, foi questionado pelas redes sociais sobre as medidas restritivas tomadas por governadores e prefeitos que proíbem a circulação de pessoas. A internauta Sarita Coelho questionou: já que o secretário João Gabardo acabou de falar que acompanha as redes sociais, queria saber a sua opinião sobre 3 fatos com mulheres que apanharam da polícia, foram algemadas e presas por fazer aquilo que ele faz todos os dias: correr ao ar livre. Você pode e o povo não? Gabardo respondeu: acho um absurdo. Se não está causando aglomeração, não tem justificativa para essa medida. Diga-se de passagem, o Ministério da Saúde nunca deu este tipo de recomendação. Inclusive, tem vídeo meu gravado em entrevista coletiva falando da importância da caminhada. Senhores, o ministro Marcos Pontes pediu a palavra para dar um anúncio que ele disse que é muito bom. Obrigado, ministro. Rapidamente aqui. Bom, como o ministro Mandetta falou, a ciência é a única arma que nós temos para combater a causa de todo esse problema, combater o vírus em si. E no Ministério, o MCT, que é praticamente uma caixa de ferramentas, nós temos ali a parte de ciência, temos a parte de tecnologia, inovações, né, trabalhando com a produção industrial. Eu acabei de falar sobre uma série de iniciativas aqui da FINEP também, mas eu queria aqui deixar registrado, eu não vou responder perguntas sobre isso, porque eu quero deixar para amanhã, mas amanhã a gente tem uma surpresa muito boa, vindo da área da ciência, e nós vamos fazer uma coletiva de imprensa aqui, nesse mesmo local, às 11 horas da manhã. Eu tenho que esperar até amanhã, porque eu tenho que ter algumas confirmações para poder dar uma coisa baseada em fato. A ciência é sempre baseada em fato. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, a gente vai fazer uma coletiva aqui em que eu vou fazer, então, o anúncio de alguns resultados, algumas coisas muito importantes do setor de ciência, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Obrigado, ministro. Notícias boas, viu? Momento de sensação, né? Atenção. Por favor. Abriremos agora para as perguntas. Primeiro repórter, Tiago Nolasco, TV Record. Olá, ministros. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o ministro Henrique Mandetta. Ministro, após as últimas declarações do senhor, aqui no Palácio do Planalto, muitos integrantes do governo entendem que o senhor estaria forçando um pedido de demissão. O senhor, em algum momento, pensa em deixar o cargo antes do agravamento na avaliação do Ministério da Saúde da situação do coronavírus, já que o Ministério da Saúde avalia que pode aumentar o número de mortes nos próximos meses? Não, absolutamente. O Ministério da Saúde ele trabalha anotando a história natural desta doença. Essa doença ela vai se apresentando no nosso território. Em algumas cidades ela chegou com uma incidência, nós chegamos a fazer picos de transmissão muito maiores. Nós estamos numa fase estamos colhendo o fruto de um esforço muito duro que fizemos. Sabemos que precisaremos passar pelo estresse que a gente sempre fala, isso vai acontecer, é natural que vai acontecer. Esperamos que o sistema possa ir chegando. A gente fez a operação de compra da indústria nacional de quase 15 mil respiradores, ventiladores, e em 90 dias, eles vão levar 20, 30 dias, já vem mais. Os equipamentos vêm chegando, já vão também normalizando. O recursos humanos já está se capacitando melhor. A expansão do SUS, o SUS é um sistema muito forte, a gente tem trabalhado muito duro. Acho que sim, que é natural que nós tenhamos sempre, cada uma visão muito atenta das suas pastas. E a pasta da saúde tem uma visão muito atenta de tudo que ela vem passando. Agora, é natural que a gente, nesse intervalo, a gente está passando por uma situação de muito estresse coletivo. O Ministério também. Essa é uma doença que está fazendo o mundo inteiro. Não é uma coisa localizada, não é uma questão do Ministério da Saúde. Isso é o planeta Terra inteiro. Isso é uma coisa enorme, né? Isso vai estar escrito nos livros de história para o resto da vida da humanidade como algo que foi dramático.
Então, a gente sabe bem o tamanho da nossa responsabilidade, vai trabalhar e está trabalhando, toda a equipe trabalhando com toda a garra, com toda a intensidade, e vamos trabalhar, como eu sempre disse, a gente continua trabalhando. E as declarações foi uma forma de forçar um pedido de demissão? Não vejo nesse sentido, não. Acho que é mais uma questão muito mais relacionada à comunicação, como a gente vai comunicar. Nada além disso daí, é trabalho mesmo que a gente está focado. Obrigado. Próxima pergunta, Matheus Maia, Poder 360. Boa tarde, ministro. Minha pergunta é para o ministro Mandetta. Eu queria saber se o Ministério, em algum momento, pretende divulgar o número de recuperados da Covid-19, assim como vários estados já divulgam. E a minha outra pergunta é se o ministro vai fazer o levantamento de quantos municípios tem aquele caso dos 50% de não afetados que podem ir relaxando as medidas restritivas. O Gabardo já está vindo aqui, os recuperados. Isso é naquela parte que a gente faz, que vai sentar o Gabardo e o Wanderson aqui. Eu acho que os recuperados, eles, quando você olha e fala assim, o que nós fizemos de diagnóstico até agora? Quais foram os casos confirmados? Então, você olha os números lá, você vai falar, tem 12 mil, 20 mil, 22 mil casos confirmados. Ok. Quantos óbitos? Os óbitos são absolutos. Então, você tem muita subnotificação de casos que andaram. A letalidade é menor, porque o denominador é maior. Se eu tivesse testes para fazer do Brasil inteiro com esse número de óbitos, eu teria uma letalidade menor. Eu tenho nesses casos aqui, vamos supor que o tempo médio dessa doença seja 14 dias. Então, o que tem mais de 14 dias, em tese, ou ele se curou, ou ele, em tese, foi a óbito. Então, a gente tem assim um número enorme de pessoas que a gente sempre colocou. A grande maioria das pessoas vai ter uma gripe, vai se medicar com medicamentos sintomáticos, com paracetamol, vai ficar na casa dele lá de molho uns dias, vai melhorar e vai sair muito bem, obrigado. Nós vamos ter 15% que precisarão de internação e vamos ter os que terão críticos. O nosso problema é com que velocidade que nós vamos passar isso com um sistema que claramente está com dificuldade de abastecimento e de ventiladores. Eu acho que se a gente tiver o equipamento de proteção, tivesse os respiradores, uma hipótese, se nós tivéssemos se nós tivéssemos a situação ideal, tivéssemos a quantidade total de equipamentos, tivéssemos a quantidade total de respiradores, nós poderíamos estar muito mais tranquilos em relação à nossa caminhada. Mas eu acho assim, o Gabardo vai colocar, ele colocou aqui 14 mil, que são os que eles notificaram lá. Eu acho que é muito mais do que isso, 14 mil. Esse aqui, como tem subnotificação, a subnotificação principal é daqueles que não têm, que passam pela doença. Tem gente nem sabe, tem um resfriado, tem uma coriza, deu sorte, pegou uma cepa em final de carreira, teve uma febre um dia, 2 e saiu, simplesmente ganhou anticorpo. Fora que nós temos os portadores assintomáticos, que só se prestam para contaminar as outras pessoas, porque eles não têm nenhuma corizazinha. Então, o inquérito epidemiológico vai ser muito importante. Já pensou se estivermos com 25%, 40% da nossa população com imunidade? O inquérito vai ser muito importante. Volto a repetir, esse vírus está escrevendo a história natural da doença. A única coisa que nós estamos fazendo é por alerta de emergência internacional, por alerta de outros países. Quando a gente viu o sistema de saúde inglês cair, quando nós vimos Nova York cair, quando nós vimos Detroit cair, quando nós vimos Roma, Itália, quando nós vimos a Espanha cair, quando nós vimos esse conjunto de países de primeiro mundo que tem sistemas de saúde muito robustos caírem, claro que o sistema de saúde brasileiro tem que ser extremamente zeloso para entender como que esse vírus vai se apresentar no nosso país, né?
Foco, disciplina e ciência. A ciência vai sendo a nossa luz, nós temos foco, nosso adversário, nosso inimigo é o corona, né? E vamos aqui tentando ver, para o momento que tivermos o maior volume de informações, como que a coisa vai se dar. Próxima pergunta, Isabela Camargo, Globo News. Olá, boa tarde. Na verdade, a minha pergunta é uma pergunta de equipe minha com a Adélis Ortiz, da TV Globo. A dúvida é que foi criado um grupo de trabalho de coordenação de ações de recuperação, crescimento e desenvolvimento do país pós-pandemia. Mas tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes que reconhece a autoridade dos estados e municípios. Nós queríamos um pouco mais de informação sobre as ações possíveis desse grupo e como que elas não vão colidir com a autonomia de estados e municípios. Obrigada. Você está confundindo ações do governo federal com autonomia envolvendo o Pacto Federativo, tá? Isso aí, nós estamos vendo o futuro, como o governo federal vai trabalhar. Ele tem um prazo, esse grupo tem um prazo de 90 dias para apresentar um planejamento de como o governo federal vai incentivar a retomada do crescimento no Brasil, dos investimentos e tudo mais, não só na parte econômica, infraestrutura, saúde, cidadania, tecnologia, tudo isso, sem interferir nos estados. Os estados são beneficiários disso aí, tá bom? Isso foi claro? Não, a nossa dúvida é bem nesse sentido, de quais são os projetos do governo federal para que tenha essa retomada sem colidir. Sabemos que os senhores não estão colide. Pensando nisso. Investimento de governo federal só ajuda estado e município, né? Tem investimento de governo. Eu quero ver um estado, né, ministro? Um estado que não queira um investimento federal na área dele. Ao contrário, vai gerar emprego, vai gerar crescimento. Nós estamos muito preocupados com o desemprego. É isso que vai acontecer, tá bom? Última pergunta, Romualdo. Não, só um minutinho, por favor. Ministro Onyx. O ministro Onyx pediu a palavra aqui. Só trazer uma informação que é relevante, que para o pagamento das 14 milhões, mais de 14 milhões e 200 mil famílias, agora no mês de abril, é o maior volume de recursos do Bolsa Família na história do programa. 15 bilhões 176 milhões 751 mil reais que deverão ser transferidos no dia de amanhã para a Caixa Federal para a execução. E algo também que considero muito relevante, tirando as famílias do Bolsa Família, para aproximadamente mais de 20 milhões de brasileiros, nós vamos pagar a segunda parcela entre os dias 27 e 30 de abril. No dia 27 de abril, nós vamos pagar os nascidos em janeiro, fevereiro e março. No dia 28 de abril, os nascidos em abril, maio e junho. O dia 29, os nascidos em julho, agosto, setembro. E no dia 30, os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Portanto, o governo Bolsonaro coloca de pé um programa de auxílio emergencial, tem 90 dias para executar o programa, dentro ainda do primeiro mês. Lembrar que o aplicativo foi aberto para inscrição no dia 7, nós vamos pagar 2 das 3 parcelas que o governo tem que ajudar. E a próxima parcela será no mês de maio, com a mesma característica que eu citei anteriormente, começando no dia 26 de maio e terminando no dia 29 de maio. Lembrando que o aplicativo ficará aberto até o dia 2 de julho. Portanto, todo e qualquer brasileiro, como diz o presidente Bolsonaro, não será deixado para trás e será apoiado nesse momento difícil. Última pergunta desta coletiva, Romualdo de Souza, Jornal do Comércio. Ministro Braga Neto, boa tarde para o senhor. Meu nome é Romualdo de Souza, eu sou da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Na introdução, o ministro Onyx Lorenzoni usou a expressão apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro. E o senhor, ministro, general Braga Neto, o senhor usou um conceito da filosofia moderna, que é a sinergia. O senhor que vem da cavalaria sabe que cavalaria sem sinergia, os cavalos acabam tropeçando uns nos outros. Então, o conceito da sinergia que o senhor usou, ele está em voga, ele está valendo
nessa equipe de governo, por gentileza, ministro? Eu vou dar um exemplo para o senhor de sinergia que nós tivemos hoje. Hoje nós tivemos a reunião do Conselho de Ministros, é quinzenal. Uma das preocupações que nós tivemos é exatamente que todas as informações e solicitações do governo passassem relacionadas com o coronavírus, passassem pelo COP, pelo Centro de Operações, exatamente para que não houvesse duplicidade de ações ou desperdício de esforços. Tá? Então eu posso garantir para o senhor o seguinte: lógico que de vez em quando há um desencontro normal numa crise desse volume, que tem mais de uma onda e que envolve diversos ministérios com diversos interesses diferentes, mas todos voltados para o bem do país. Tá? Então, posso garantir para o senhor que todos os ministérios estão trabalhando bem, dentro de um conceito de um consenso de nós nos ajudarmos mutuamente, sem desperdício de esforços e sem nenhuma disputa entre os ministérios. Isso eu posso garantir para o senhor. Obrigado. Respondi? Perfeito. Muito obrigado. Está encerrada esta coletiva. Agradecemos a presença de todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.